queridos, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repousa sobre a sua vida nesta tarde. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, e o título dessa palavra é Prosperando em Tempos de Crise. Se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, do versículo 1 até o 6. Diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou o profeta Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e veio o credor levar os meus 2 filhos para serem cativos. E Eliseu disse: O que eu hei de fazer por você? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado vasos a teus vizinhos, vasos vazios, e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e os seus filhos, e deita o azeite àqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, ela, e fechou a porta sobre ti e seus filhos, e traziam-lhe os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que foram cheios os vasos, disse o seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o teu azeite, paga a tua dívida de teus filhos e vive do resto. Querido, essa palavra em especial vai nos falar acerca da viúva. Essa viúva, ela estava num estado de crise, um estado de escassez, um estado depravado. Por quê? Porque ela era viúva, desempregada, sem recurso financeiro, e agora o seu marido morre e deixa uma dívida para ela pagar. Então olha o estado dessa mulher, viúva, desempregada, e agora o seu marido morre e deixa uma dívida para ela pagar. E a lei, segundo o Código Hammurabi, artigo 117 da lei mosaica, dizia que se uma viúva não tivesse como pagar suas dívidas, os credores poderiam vir, levar seus filhos cativos para trabalhar até ela pagar a dívida. Então olha a situação dessa mulher. E agora ia perder os seus filhos para os credores, porque ela não tinha como pagar a dívida. Então ela não tinha outro a quem recorrer a não ser a Deus, porque os credores vieram de acordo com a lei de Deus. Então ela foi buscar ajuda na fonte certa e com a pessoa certa e no lugar certo. Eu te pergunto, no momento da crise, no momento do problema, onde você tem buscado ajuda? Será que você tem buscado ajuda no lugar certo e com a pessoa certa? Tome cuidado, porque senão esse problema pode aumentar mais ainda se a pessoa for errada. Mas essa mulher, ela foi até o homem de Deus, ela foi até Deus através do profeta, porque ela sabia que só o profeta, só Deus poderia resolver o problema dela, ajudar ela naquele momento de crise e escassez. Então o profeta olha para ela e fala: O que eu hei de fazer por você? Ou seja, o que Deus está falando para você nessa tarde: o que tu queres? O que eu hei de fazer por você? Me fala o seu problema, que eu vou resolver. E aquele profeta olhou para ela e falou: O que você tem em casa? Eu quero dizer para você que o seu milagre está dentro da sua casa, e você não sabia disso. O seu milagre é proporcional com o que você tem em casa. E ela olhou para aquele profeta e falou: Eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Só que ela tinha tudo e ela falou que não tinha nada. Por quê? Porque o azeite na Bíblia simboliza o Espírito Santo de Deus, simboliza a presença de Deus. Então ela tinha a presença de Deus, o Espírito de Deus na casa, na vida dela, e ela falou que não tinha nada. Ei, meu irmão, valorize o Espírito de Deus, valorize a presença de Deus, porque se você tem o Espírito de Deus e a presença de Deus, você tem tudo. E por ela ter o Espírito de Deus e a presença de Deus, ela tinha tudo. E ela falou para o profeta: Eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Eu quero dizer para você que você só vai viver um milagre de Deus se você tiver a presença de Deus, o Espírito de Deus na tua casa. Eu quero te dizer para você que pode faltar saúde, pode faltar trabalho, pode faltar recurso financeiro. O que não pode faltar é a presença de Deus na tua vida. Porque se você tem a presença de Deus, você tem trabalho, você tem saúde, você tem recurso. E agora o profeta fala para ela: vai, pede vasos emprestados.
E não poucos, mas pede muito, porque o azeite vai jorrar na sua vida. Então Deus usou o profeta para multiplicar o que ela tinha dentro da casa dela. Só que o profeta falou, depois que tu pegar esses vasos emprestados, agora fecha a porta sobre você e teus filhos. Eu quero dizer para você que Deus fecha a porta para te abençoar. Eu vou repetir. Deus fecha a porta para te abençoar. Deus fechou a porta daquela viúva para abençoar ela. Então Deus está falando para você, fecha a porta do pecado, fecha a porta do adultério, fecha a porta da fornicação, porque eu vou abrir portas extraordinárias na sua vida. Porque se você fechar a porta do adultério, do pecado, da fornicação, do mal, eu, o Senhor, vou abrir portas extraordinárias na sua vida. Porque para Deus abrir a porta primeiro tem que estar fechada, meu irmão. Então fecha as portas para que Deus venha abrir, para que o milagre venha acontecer, porque o milagre só vai acontecer se a porta estiver fechada. E agora a Bíblia vai dizer que Deus foi multiplicando o azeite dela. E a Bíblia vai dizer que enquanto tinha vaso, tinha azeite. Então a crise não era do azeite, a crise era de vaso. Porque enquanto tiver vaso, tem azeite. E a Bíblia fala claramente que o azeite parou. A Bíblia não diz que o azeite acabou. A Bíblia diz que o azeite parou. Mas por que o azeite parou? Porque o que acabou foi o vaso. Então, enquanto tiver vaso, tem azeite. A crise é de vaso. A crise nunca será de azeite. Então, entenda, meu irmão. Aquela viúva viveu um milagre extraordinário. Aí Deus multiplicou o azeite dela. Aquela viúva estava pobre e se tornou rica. Aquela viúva começou com uma dívida, mas terminou com as dívidas pagas. Tu começou o ano com problema, com dívida, mas eu quero decretar no nome de Jesus que até o término desse ano as suas dívidas estarão pagas. O problema será resolvido e você vai viver um milagre extraordinário de Deus na tua vida. Porém, se você tiver azeite dentro da sua casa, porém, se você tiver o Espírito de Deus, porém, se você tiver a presença de Deus na tua vida, tu vai viver um milagre extraordinário e o teu problema vai ser resolvido, meu irmão. Então recebe essa palavra nesta manhã. E agora o azeite para e o vaso acaba, o milagre acontece, a multiplicação acontece, e agora o profeta olha para ela e diz, ó, acabou, né? Então vai lá, pague, vende o teu azeite, pague as tuas dívidas dos teus filhos e vive do resto. Os credores estavam batendo na porta dela para levar o filho dela cativo, mas não levou, porque Deus não permitiu. Quem sabe os credores estão batendo na tua porta, querendo levar teus filhos cativos, o teu marido cativo, a tua esposa cativa. Os credores simbolizam os demônios. Mas eu quero dizer para você que os credores não vão levar o teu filho cativo, não vão levar a tua família cativa, a tua esposa, o teu marido. Por quê? Porque Deus vai operar um milagre na tua vida. Deus vai fazer você dar a volta por cima, meu irmão. Então entenda, para viver o milagre, para viver a multiplicação, é preciso ter azeite dentro de casa. E é preciso fechar a porta para que o milagre venha acontecer na tua vida. Então valorize o que tu tem em casa, valorize o Espírito de Deus, valorize a presença de Deus e fecha a porta do pecado, que Deus vai operar um milagre e coisas extraordinárias vão acontecer na tua vida. Recebe essa palavra nesta manhã, em nome de Jesus.